Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas eu estou nesse momento realizando mais um trabalho espiritual e ao mesmo tempo um trabalho de informação para aqueles que tiveram suas mentes programadas pela religião, que aceitaram muitos ensinamentos e que nunca foram questionados. Eu gostaria esse vídeo, trazer à tona um tema que é muito pertinente, que trata da relação entre religião e ufologia. Eu gostaria de começar lendo um pequeno trecho do Evangelho de João 14, que diz assim: Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Nós encontramos na Bíblia muitos textos que nos impulsionam na direção de um relacionamento entre as primeiras manifestações ufológicas no planeta Terra e a Bíblia. Há muitos relatos que foram simplesmente retirados pela Igreja Católica para que as pessoas não viessem a ter um conhecimento mais amplo acerca do relacionamento entre religião, ufologia e espiritualidade. Mas eu diria que não apenas há o catolicismo romano em si, mas também as chamadas igrejas protestantes. Nem sequer admitem tratar da problemática envolvendo ufologia, religião e espiritualidade. A Igreja Católica é muito mais abrangente com relação ao tema, porque ela tem pesquisado essas manifestações ufológicas no planeta Terra. E nós sabemos que o Vaticano tem um dos telescópios mais potentes do planeta Terra, que é chamado de Lúcifer. A literatura católica também ainda coloca em evidência o encontro entre o Papa João 23 e alguns elementos que teriam feito uma aparição numa nave e que se comunicaram com esse Papa. Mas o que eu gostaria de colocar em evidência nesse vídeo que estou levando até vocês é que nós somos filhos desses primeiros deuses que apareceram no planeta Terra. Nós somos sementes das estrelas. Os primeiros seres que passaram pelos portais temporal e espaço e que chegaram na região conhecida como Mesopotâmia.
conhecemos que há uma grande informação de que esse primeiro grupo vindo de outras dimensões espirituais ancorou suas naves na Mesopotâmia. E esses povos da antiga Mesopotâmia, sumérios, acádios, assírios, caldeus, babilônios, tiveram a formatação de suas civilizações a partir de ensinamentos oriundos desses primeiros deuses que chegaram no planeta Terra e ali começaram a dominar esse planeta. Esse primeiro grupo, chamado de Anunnakis, veio com o objetivo de explorar os minérios existentes no planeta Terra, ainda em gestação, e que o ouro que eles vieram explorar, que depois foi levado para seu planeta de origem, para reparar anomalias magnéticas, energéticas no planeta Nibiru. E a primeira formatação ufológica no planeta Terra configurou-se a partir daquilo que a história chama de a Suméria. A Suméria, que é certamente o grande berço da questão ufológica nesse planeta. Eridur, a primeira cidade escolhida para ser o ancoradouro das naves que estavam chegando nesse planeta. E nós conhecemos pela literatura que há uma grande evidência da formatação da cultura aqui no planeta Terra a partir desses primeiros extraterrestres que aqui chegaram. Suméria, Egito e até um pouquinho antes, a Lemúria, a Atlântida, que também começaram esse processo de receber esses primeiros ensinamentos, dessa primeira tecnologia vinda do espaço, na formatação da cultura que iria desenvolver-se no planeta Terra. Há um grande relacionamento entre a ufologia e a teologia católica. Na Idade Média, por exemplo, nós encontramos vários ícones que emanam do catolicismo, imagens de Maria, onde há uma retratação de naves espaciais. Além disso, dentro da própria igreja, existiam estudiosos que depois se tornaram religiosos e começaram a desenvolver todo um trabalho intelectual para trazer à tona a questão ufológica ligada à religião. E um dos grandes ícones dessa pesquisa ufológica, que depois foi
abafado pelo catolicismo, em plena Idade Média, na chamada Sociedade Teológica Católica, especificamente, é a figura de Giordano Bruno, que era um sacerdote, não era um religioso, mas era também um estudioso do plano cósmico, certamente sem muitos instrumentos para analisar o que acontecia dentro dessa ordem cósmica. Ele teve sua voz calada, ceifada, silenciada, ao ponto de ser preso pelas forças do atraso, pelas forças do negativo, e depois sumariamente executado na fogueira. Mas o legado de Giordano Bruno permanece ainda hoje. Depois a questão saiu do âmbito da religião, da teologia, e começou a entrar num ciclo maior, mais amplo, que foi o âmbito da ciência que estava em gestação. Nós tivemos aí grandes pensadores, Galileu Galilei, Giordano Bruno, e grandes nomes que depois começaram a perceber que a ciência realmente tinha as respostas para a causa extraterrestre nesse planeta. Nós precisamos entender que, dentro do seu processo de evolução espiritual e social nesse planeta, os seres humanos passam por dois estágios que são importantes que conheçamos: o nomadismo e o sedentarismo. O homem nômade, durante a sua caminhada sempre na direção do sol, em busca de sua subsistência, busca de caça, era um homem coletor, buscando trazer para a sua família, para a tribo, para o clã, o alimento necessário à sua subsistência. Então o homem primitivo olhava muito para cima, dentro dessa primeira ordem que nós chamamos de uma ordem cósmica, e certamente viu muitas manifestações ufológicas que depois foram retratadas como pinturas rupestres dentro das cavernas. À medida em que o nomadismo evolui para o sedentarismo, aquilo que era tradição oral transforma-se numa tradição escrita, para que os acontecimentos do passado não caíssem no esquecimento. Então o homem sedentário começa uma nova caminhada em direção a desvendar os mistérios do universo e a sua origem. Quem sou? De onde vim? Para onde vou? Por que estou aqui nesse planeta? E deste modo, ao se fixar num determinado território, o homem primitivo começa a escrever aquilo que havia armazenado na primeira grande biblioteca do passado, que era a sua mente. E deste modo, muitos ensinamentos do passado foram registrados
que passaram para a posteridade e que depois se transformaram em pergaminho e finalmente em livros. Somos filhos das estrelas. Carregamos no nosso DNA o DNA dos primeiros deuses que por aqui passaram. Recebemos deles toda uma herança, toda uma carga genética que foi trabalhada nos nossos corpos físico, mental, emocional e espiritual. Isso nos faz cofundadores desse planeta. O nosso processo evolutivo passa pelo conhecimento das estrelas. Portanto, com a sedentarização, o homem que olhava para cima, dentro dessa ordem cósmica estabelecida, começa a olhar para baixo. E cria-se agora uma nova ordem, uma ordem terrestre, onde o homem olha para a Mãe Terra, a Telos Mater, e começa a perceber a dimensão espiritual dessa mãe tão generosa. Por isso que o homem primitivo chamava a terra de a Mãe Terra, generosa, dadivosa. Porque quando ele plantava, a Mãe Terra, com as suas energias, gerava as espigas de milho, do feijão, de tantos outros alimentos que foram trazidos à tona dentro da história das grandes migrações planetárias. Sempre na direção do Sol. O Sol como grande elemento, grande salvador, que vencia as trevas da noite e ressurgia no dia seguinte como um grande salvador. Por isso que quando nós nos deparamos com esse texto de João 14, percebemos claramente que Jesus veio não apenas salvar a humanidade, ele veio também educar a humanidade. Ele veio trazer respostas espirituais às inquietações dos nossos corações, para que nós pudéssemos responder essas perguntas: quem sou? De onde vim? Por que estou aqui? Para onde vou? Por isso Jesus traz à tona um grande ensinamento. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. O que são essas moradas na casa de meu Pai? É o universo como um todo. São os muitos planetas, as muitas constelações, as muitas galáxias, portais interdimensionais, dimensões, essa gama, essa variedade de estrelas, de planetas e de sóis. E aí nós colocamos muitas indagações, aquilo que o Mestre dos Mestres, Jesus de Nazaré, veio trazer para cada um de nós. E o nosso entendimento ainda é muito pequeno com relação a esse grande momento trazido pelo Mestre dos Mestres. Aí nos perguntamos, existe realmente um céu? Ou esse céu é um termo teológico? Na minha concepção, o que existem são planetas extremamente evoluídos
espiritualmente, moralmente e energeticamente. Que a teologia tenta retratar como sendo um céu, mas são planetas, são seres que não necessitam mais reencarnar no planeta Terra, porque eles já passaram por um processo de ascensão espiritual e moral tão intenso que não precisam mais passar pela experiência do corpo físico. Isso é extraordinário. Eu mesmo já tive uma grande experiência, uma visão espiritual que me foi concedida, de ver onde esses seres espirituais, que é até difícil traduzir em linguagem humana. Então, na minha concepção, aquele ser espiritual que eu vi parecia muito mais como um cristal. Ele tinha uma forma humana, mas era um cristal puro. Uma das experiências mais marcantes que eu tive foi ver aquele ser extremamente espiritualizado. O tema é muito abrangente, muito difícil de ser tratado e muito difícil de ser aceito, porque a nossa mente, ela foi trabalhada. A nossa mente, ela foi programada a receber ensinamentos que outras pessoas queriam que nós aprendêssemos. E nós aceitamos esses ensinamentos, nunca os questionamos para saber se eram verdades ou não. Simplesmente fomos programados. Esses velhos paradigmas que nós recebemos, esses velhos modelos, eles não têm mais sentido nesse mundo globalizado em que nós vivemos. Nós precisamos passar a nossa mente por um processo de evolução espiritual, uma evolução da consciência, para que não sejamos escravos de religião e nem escravos de homens que pensam por nós. Então, quando Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas, ele estava abrindo a nossa mente a uma compreensão maior. E que a nossa passagem por esse planeta era uma passagem rápida, uma passagem que não era eterna, não era duradoura. E que todos aqueles que estão no planeta Terra têm o dia e a hora para voltarem para seus planetas de origem, para suas raças cósmicas, depois de passarem por um processo de evolução espiritual e moral. Então, obrigado a vocês por esse ensinamento de hoje. Agradeço aos meus mentores, aos meus guias espirituais, aqueles que me acompanham e que me deram o tema para que fosse trabalhado nesse vídeo. Esse é o momento de fazermos uma reflexão e buscarmos sair do sono da ignorância, da inconsciência, para a luz. Luz significa conhecimento, ignorância significa trevas.
e aqueles que governam o planeta Terra querem manter a população dentro de um processo de ignorância, uma treva, enquanto que os trabalhadores da luz, os seres espiritualizados, querem abrir a nossa mente, a nossa consciência para algo maior. E essa transição planetária pela qual nós estamos passando é um momento de nos despirmos daquilo que é velho, que é antigo, de antigos paradigmas que não tem mais sentido nessa sociedade do conhecimento e da tecnologia. É um novo momento que a Terra está passando. Estamos evoluindo ou permanecemos na ignorância? Estou buscando ser espiritualizado ou permaneço amarrado a dogmas e a doutrinas religiosas? Enfim, a grande maioria continua prisioneira dentro de uma matrix, de uma bolha que tem sugado suas energias para que não possam despertar para a luz. Desde já agradeço a todos e fiquem em paz. Que assim seja.